te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abre, Senhor, os teus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abre, Senhor, os teus olhos, olhos do meu coração, pois quero te ver, pois quero te ver, Senhor. Exaltado e brilhando na luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, santo, declara com os olhos fechados, o coração aberto. Seu coração está aberto nessa noite. Declara a santidade do Senhor. Diz a Bíblia, Isaías teve a visão que ele está sentado ante o supremo trono. E há anjos em volta do Senhor, 24 anciãos em volta dele. O tempo inteiro está sendo adorado, venerado, exaltado. Mas quando Deus escuta esse clamor da igreja, ou esse louvor, ou esta adoração da igreja, chega diferente diante do trono de Deus. Porque os 24 anciãos, querubins, arcanjos, serafins, os anjos nas mais diversas classes, eles não podem adorar com o conhecimento que eu e você podemos. Nós podemos adorar debaixo do sangue de Jesus. O anjo não conhece sangue, mas eu e você, a noiva de Cristo, conhecemos, porque fomos comprados pelo poder do sangue dele. Há uma força no louvor quando chega no céu, a força do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós entramos com o louvor debaixo do sangue do Cordeiro e declaramos: tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Adoramos, reconhecemos a majestade divina, exaltando o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por estarmos nessa atmosfera te adorando, reconhecendo a tua santidade, a tua soberania, depositando diante do teu altar dízimos e ofertas para a manutenção da tua obra, como fruto do Senhor, do nosso trabalho, ó Deus, como fruto das nossas conquistas dadas pelo Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor, e para o Senhor nós devolvemos nessa noite em ação de graças e louvores ao teu nome, em nome de Jesus. Aprove, Jesus querido. Queremos com muita alegria no nosso coração fazer a apresentação a duas pessoas que nos visitam, e que isso alegra o nosso coração, alegra o coração do nosso companheiro de ministério, presbítero Isaac, que tem a alegria, depois de 13 anos, reencontrar a sua irmã, a missionária Gabriela. Fique de pé, por favor. E seu esposo, pastor Nuno, ali de Portugal, eles vivem ali, pastoreando a congregação ali também na igreja, e nos dá a grata satisfação de, nesses dias de férias, estar conosco aqui. E vai ser uma bênção para nós, porque nós já queremos ouvir. Quero convidá-lo à tribuna, por favor, vem no púlpito,
por bondade. Vamos dizer, sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer? Sois bem-vindos em nome de Jesus. De pé, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor uma vez mais que fale conosco pela bondade dele, através da palavra. Pastor Nuno já está nas mãos do Senhor. Mas nós sabemos e temos essa consciência de todas as vezes que nós assumimos um púlpito para pregar a palavra, nós não podemos fazer um discurso humano, nós temos que ser boca de Deus. Com essa consciência nós entendemos que dependemos mesmo da graça e da unção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, certos, ó Deus, de que o Senhor está presente nesse serviço de culto. Certo que a tua presença é real, não pelo que sentimos, mas pelo que nós cremos. E diz a tua palavra que onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está presente. Nós estamos reunidos no nome poderoso de Jesus e cremos no cumprimento da tua promessa de que o Senhor está presente. Cremos que o pastor Nuno é um instrumento do Senhor e que o Senhor tem usado em Portugal, tem usado onde o Senhor tem levado, e nesta noite usará nesse solo norte-americano para abençoar as nossas vidas conforme a tua vontade, pela graça e unção do teu Santo Espírito. Flua através dele, nos dá um ouvido sensível e um coração quebrantado para receber a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui nesta igreja, estar aqui com os irmãos, conhecer o Isaac pessoalmente. Deus abençoe o Isaac, a sua família, o pastor e este ministério. É uma tremenda alegria estar aqui presente, amados, porque pela misericórdia do Senhor, mas também pela perseverança do Isaac e da igreja que orava pela salvação da minha esposa, assim veio a salvação à sua vida e por consequência à minha vida também. Então nós glorificamos o nome do Senhor por causa disso, porque esta igreja teve um papel importante na nossa salvação. Pessoas que nós não conhecíamos, pessoas que nunca tínhamos visto, mas que gastavam o seu tempo a orar por pessoas que não conheciam e diziam: Senhor, vai lá salvar aquela irmã, a irmã do Isaac, leva a salvação. E o Senhor, como é fiel às nossas orações, como Ele nos atende sempre, o Senhor cumpriu um milagre nas nossas vidas. E de facto na nossa vida cumpre-se o Salmo 40, quando o Senhor diz que nos tirou de um lago, de um lodo tremendo, de lamaçal, e que firmou os nossos passos numa rocha e colocou um novo cântico na nossa boca. Um cântico de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós que outrora tínhamos todo o género de vícios, agora é somente para o Senhor nosso Deus. Nós somos gratos a esta igreja, que o Senhor possa abençoar tremendamente, que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre as vossas vidas. É o meu desejo e aquilo que eu creio em nome de Jesus para a vida dos irmãos. Amém? Convido a igreja para abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 32. Graças a Deus, nós somos um povo muito sortudo, amados, porque servimos um Deus que de facto é um Deus de vitórias, um Deus de milagres. Nós hoje, pelo que sei, é culto de vitória, culto de milagre. E nós somos gratos porque o Senhor continua a ser o mesmo Deus. O Senhor lá em Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor continua exatamente o mesmo desde lá da criação. Quando o Senhor falou a Moisés lá em Êxodo 3,14 e diz assim: olha, Moisés, vai ter com os filhos de Israel, e diz assim: o eu sou te enviou. Continua exatamente o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele continua a ser o mesmo Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Continua a ser o Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Continua a ser o Jeová Jirei, o Deus da providência. Continua a ser o Jeová Rafa, o Deus da cura. Continua a ser o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Continua a ser o Elohim, o Deus do controle. Continua a ser o Adonai, o Senhor das nossas vidas. Por isso nós hoje podemos dizer: o eu sou está aqui no nosso meio. Amém? Diz assim a palavra do Pai e Senhor das nossas vidas: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vê depois Ezequias
que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a 1000 na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Podem tomar assento, glorificando ao nome do Altíssimo. Aleluia. Amados, nós para termos uma ideia, o livro de Crônicas, a partir do versículo 29, começa a falar a respeito do rei Ezequias. O rei Ezequias era filho do rei Acaz. O rei Acaz tinha sido um rei extremamente idólatra. Tinha sido um rei que tinha feito várias coisas erradas durante o seu reinado. Tinha sido um rei que começou a adorar outros deuses. Foi um rei que profanou o templo do Senhor e que com a sua morte o seu filho tomou o seu lugar. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele resolveu juntar o povo, resolveu santificar os levitas e os sacerdotes, resolveu voltar a cultuar ao Senhor, resolveu abrir as portas do templo. E o livro de Crônicas, nos versículos seguintes, nos capítulos seguintes, vai-nos contando a história de como Ezequias foi um rei reto, foi um rei que serviu ao Senhor de coração, era um rei que procurava fazer exatamente tudo aquilo que o pastor dizia nesta noite, fazer tudo conforme o Senhor diz. Tudo aquilo que ele fazia era como se fosse fazer para o Senhor. Tudo aquilo que ele fazia era como se o Senhor estivesse do lado dele. Em todas as etapas da sua vida, tudo o que Ezequias fosse fazer era exatamente como o Senhor estivesse do seu lado. E a Bíblia, no capítulo 31, amados, acaba com o capítulo a dizer que assim assim Ezequias serviu ao Senhor com o coração reto, com o coração puro, com o coração voltado para o Senhor. Mas depois no capítulo 32, do que nós acabámos de ler, o capítulo começa a dizer: depois destas coisas e desta fidelidade, veio o rei Senaqueribe contra o povo de Jerusalém. Mesmo depois de toda esta fidelidade, mesmo depois de todo este amor, mesmo de toda esta força para servir ao Senhor, mesmo assim veio a luta à sua vida. E uma das coisas que eu aprendo com a vida de Ezequias é mesmo essa, amados. É que mesmo nós passando pela luta, mesmo nós estando na prova, mesmo nós às vezes passando por momentos que não nos são bem agradáveis, nós temos que manter firmes ao Senhor. A nossa fidelidade ao Senhor tem que ser em todo o tempo, tem que ser em todo o instante. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, Paulo começa a dizer assim: olha, já aprendi a viver bem de todas e quaisquer maneiras. Já aprendi a viver com fartura, já aprendi a viver com escassez, já aprendi a viver em riqueza, já aprendi a viver em abundância, já aprendi a ter muitas coisas, como já aprendi a não ter nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está-nos a dizer exatamente aquilo que o rei Ezequias fazia. Amados, a nossa vida não tem que ser pautada pelo como a vida está no nosso momento. A nossa fidelidade ao Pai não tem que ser se as coisas estão bem, nós somos filhos. Se as coisas não estão tão bem, nós se calhar recuamos um pouco. A nossa fidelidade ao Senhor tem que ser em todo o instante, tem que ser em todo o tempo, tem que ser em todo o momento. E tendo esta consciência, amados, que mesmo sendo firmes no Senhor, mesmo tendo um coração reto, mesmo tendo um coração leal ao Senhor, vai a alturas que vão vir lutas. Vai haver alturas que vão vir dificuldades, vai haver alturas que vão vir provas, amados. Mas o Senhor dá-nos vitórias em todas as vezes. Esta é a promessa do Senhor, amado. Eu aprendi uma coisa, eu não tenho muitos anos convertidos, eu converti-me há cerca de 5 anos. Pela misericórdia do Senhor e, como eu já disse, pelas orações da igreja. Quando eu conheci a minha esposa, pastor, sabe como é que eu conheci ela? Eu via os irmãos, eu morava no 5º andar, e eu via os irmãos a irem para a igreja.
Eu via os irmãos irem para a igreja e eu, na altura, tinha a cabeça noutros assuntos, usava outras coisas para a cabeça que não fosse a palavra. Eu ficava no 5º andar e, conforme nós, quando não somos cristãos, tudo aquilo que os cristãos nos fazem, a gente aborrece. Parece que a gente vê um cristão fazer qualquer coisa e nós vamos lá para tocar. E eu ficava lá na minha varanda, do 5º andar, com a cabeça bem cheia de várias coisas, mandar laranjas aos irmãos. E os irmãos iam entrando na igreja e às vezes, pastor, às vezes havia alguns irmãos que a laranja ia com tanta força que eles até baixavam a cabeça. Mas eu já pedi perdão aos irmãos, já pedi perdão aos senhores, irmãos já perdão. Eu disse, irmãos, eu peço perdão aos irmãos pelas laranjas que eu lhe mandei. Eu estraguei algum carro, eu peço perdão aos irmãos. Agora o Senhor já me perdoou. Se os irmãos não me perdoarem, é com os irmãos. Os irmãos disseram todos amém, então eu creio que eles me perdoaram. Mas tinha uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, é que tudo aquilo, todas as promessas que o Senhor nos faz, todas as promessas que o Senhor nos vai fazendo, é bom nós apontarmos. É bom nós irmos lembrando e dizer, olha, o Senhor cumpriu esta promessa na minha vida. Olha, aquele milagre que eu clamei ao Senhor, o Senhor cumpriu isto na minha vida. E nós temos que ir trazendo isto à memória. Então, em todo o instante, em todo o momento, exatamente como o rei Ezequias, nós temos que ser firmes e temos que ser fiéis ao Senhor. Nossa vida, amados, a nossa felicidade, a nossa paz, não está dependente se nós estamos bem no trabalho. Não pode estar dependente se nós estamos bem em casa. A nossa felicidade tem que ser sempre do Senhor. Nós, quando estamos firmes no Senhor, amados, quando nós estamos na luta, nós enfrentamos com uma vida diferente. Quando nós estamos firmes no Senhor, amados, quando nós temos um coração voltado ao Senhor, a luta vem, o temporal vem, as ondas levantam-se contra o barco, mas nós sabemos que o Senhor está lá para acalmar a tempestade. Nós sabemos que o Senhor está lá e em qualquer instante o Senhor levanta a sua mão, o Senhor dá a sua palavra de ordem e o vento acalma e a tempestade para e a chuva deixa de cair e o barco chega a bom porto. É assim quando nós estamos firmes no Senhor, amado. Então uma das coisas que eu aprendo com o rei Ezequias é isso, é que mesmo estando firme no Senhor, mesmo estando numa situação, vivendo com o coração reto ao Senhor, o problema veio, a guerra veio, mas ele continuou fiel ao Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós. Fidelidade em todo o tempo. A respeito desta história, amados, enquanto o povo o reino do norte foi procurar ajuda aos egípcios, foram pedir ajuda a um povo que os tinha escravizado durante vários anos, o povo de Ezequias foi buscar ajuda ao Senhor. Amados, e aquilo foi tão revoltante para o Senhor o que o povo do reino do norte fez, que o Senhor diz lá em Isaías 31, diz assim: ai dos filhos rebeldes que vão buscar ajuda aos egípcios, mas eles esquecem-se que os egípcios são homens e não são deuses, e eles esquecem-se que os seus cavalos até são fortes, mas não são espírito. Quando o Senhor de Israel levantar a sua mão, tanto o ajudador como o ajudado irão cair por terra. Porque o Senhor sabe que se alguém tem que vir buscar ajuda, tem que ser ao rei de Israel. Se nós temos que ir procurar ajuda a alguém quando a luta vem, é o Senhor nosso Deus. E isto é que é a fidelidade ao Senhor, amados. Já aprendi a viver bem de todas as maneiras. Já aprendi a ter muito como já aprendi a ter pouco. Já aprendi a viver na riqueza como já aprendi a ter pobreza. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós temos que ter isto no nosso coração. Então o rei Ezequias, amados, apesar de toda a fidelidade, apesar de todo o amor ao Senhor, o rei de Senaqueribe veio contra ele. Agora o rei Ezequias, amados, fez algumas coisas que eu quero trazer aqui à igreja, que eu penso que são fundamental para nós alcançarmos as vitórias. Que eu penso que são fundamental para nós conseguirmos derrotar quando o inimigo se levantar contra nós. Porque o inimigo, na hora final, nós vivemos na hora final, amados, o inimigo está-se a levantar cada vez mais contra o povo de Deus. Nós estamos na hora final e quando nós mais vemos o Senhor a fazer a sua peneira na igreja, o Senhor a juntar o seu povo, nós vemos o inimigo a tentar roubar o seu povo. Enquanto nós vemos o Senhor a fazer a peneira, a começar a juntar os seus, a preparar os seus para aquilo que está a ver, nós começamos a ver o diabo do outro lado a tentar roubar as suas vidas. Então nós temos que estar atentos a isso. Então e o rei Ezequias fez aqui uma série de coisas, amados, que eu acho tremendas. A Bíblia diz, amados, aqui no capítulo 32, a partir do versículo 2, que Ezequias, quando viu que Senaqueribe estava a vir contra a cidade, ele juntou algum dos homens mais sábios, juntou algum dos homens mais valentes, e ele decidiu fechar e tapar as fontes de água. Jerusalém, amados, para quem eu trabalhei muitos anos com o povo judeu, andei com os judeus para tudo o que era lado, amados, e conheci Israel muito bem. Então Jerusalém fica lá num monte, e antigamente o povo para ir para Jerusalém não ia de carro, não ia de avião,
não ia de helicóptero, não, tinha que ser mesmo a pé. E era uma caminhada longa, era uma caminhada difícil. E o povo de Israel, amados, por saber disso, construiu várias fontes de água no percurso de lá de baixo até ao topo da cidade, onde estava o templo do Senhor. Muitos dos salmos que nós conhecemos, como os salmos de degraus, os salmos na altura era como se fosse para nós a harpa cristã, os salmos de degraus, eles iam subindo para Jerusalém e eles iam cantando esses salmos. Eles iam subindo para Jerusalém e iam cantando esses salmos. Então eles criaram várias fontes de água, desde lá de baixo até ao topo da cidade. A caminhada era longa, então conforme eles estavam cansados, eles paravam, bebiam água, refrescavam-se, fortaleciam-se e continuavam a caminhar. Chegavam lá mais à frente, tomavam água, refrescavam, fortaleciam-se e começavam a caminhar. Então isto era muito bom para o povo de Israel. Mas cada vez que tinham um inimigo, o inimigo também podia utilizar a mesma fonte. Da mesma maneira que eles utilizavam as fontes, o rei Senaqueribe e o seu exército também podiam fazer o mesmo. Também podiam fazer a caminhada, também podiam beber da água, também podiam se refrescar e também podiam ficar fortalecidos e continuar a caminhada até Jerusalém. Então o rei Ezequias disse, não, vamos fechar as fontes de água. E uma das coisas que eu aprendo aqui é exatamente isto, amados. Nós temos que parar de alimentar o inimigo das nossas vidas. Nós temos que parar de alimentar os inimigos das nossas vidas. Cada um de nós sabe qual é o alimento que nós temos dado ao nosso inimigo. Se nós pararmos para pensar, se nós começarmos a olhar para o nosso coração, nós sabemos exatamente aquilo que nós temos dado alimento ao nosso inimigo. Eu, houve uma altura, amados, eu andei muitos anos, muito tempo a dar alimento ao meu inimigo através do que eu via na televisão. Eu andei muito tempo, muitos anos a dar alimento ao inimigo através do que eu ouvia na rádio. Coisas que eu não devia de ver, coisas que eu não devia de ouvir, e eu ia lá alimentando o inimigo assim. E conforme nós vamos alimentando o inimigo, amados, o espírito vai enfraquecendo. E a carne vai ficando fortalecida. Há uma luta entre o espírito e a carne. Aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que vai vencer. A natureza que nós mais alimentamos é a natureza que vai prevalecer na nossa vida. Se nós alimentarmos o espírito, a nossa vida espiritual vai vencer. Agora, se nós formos alimentando a carne, é a carne que irá vencer, amados. Não tem como. Não tem como as duas coabitarem. Não tem como estar aqui o Espírito Santo da minha vida e eu continuar a me alimentar de carne. Então nós temos que ter isto e nós temos que saber isto. Aquilo, o alimento que nós temos dado ao nosso inimigo, nós temos que cortar. Nós temos que dizer ao inimigo, daqui tu já não te vais alimentar mais. Daqui tu já não te vais alimentar mais. Se tiveres que morrer à fome através de mim, tu vais morrer à fome, mas tu não vais ser mais alimentado. Tem que matar o inimigo à fome, amados. Não tem como. As duas naturezas, amados, um dos grandes males do povo, o povo ouve muita coisa e toma aquilo como verdade. E às vezes nós ouvimos muito povo que não está na igreja, ou muito povo que vai e que vem, e que nós perguntamos como é que estão, e eles dizem que estão no muro. Estão ali para lá cá, estão ali para lá, estão ali para cá, estão ali para lá. Agora deixa-me contar uma história a respeito desse muro. Estava lá um jovem em cima desse muro. E de um lado estava Jesus, estavam os anjos, estavam os apóstolos, estavam todos os salvos. E chamavam o jovem para descer e diziam, anda para o pé de nós. Anda para o pé de nós. Anda para o pé de nós. E do outro lado estava o diabo, amados. Estava o diabo, estavam os anjos caídos, estavam aqueles todos que servem o inimigo. E eles calados. E do outro lado Jesus, os anjos, todos os salvos a chamarem o jovem para baixo, e do outro lado o diabo, os anjos caídos e todos os que servem o inimigo calados. E aquilo foi-se prolongando, e o jovem virou-se para o diabo e disse, como é que é? Daquele lado eles chamam, daquele lado eles dizem para eu ir para o pé deles, daquele lado eles dizem que querem que eu esteja com eles, e eu olho para vocês, vocês não dizem nada. Vocês não me chamam, vocês não procuram que eu vá ter com vocês. Porquê? E o diabo virou-se para o jovem e disse, é que o muro que tu estás, sou eu que sou dono. Não tem como, amados. O muro, se não é do Senhor, é do inimigo. Não tem como ter a natureza espiritual e a natureza carnal. Os dois não moram juntos, amados. Os dois não coabitam juntos. Os dois não ligam um com o outro, amados. Então, e o rei Ezequias sabia disso. O rei Ezequias foi lá e disse, olha, vamos tapar essas fontes todas.
vamos tapar as fontes todas. E a palavra diz, amados, e a palavra, tudo o que a palavra do Senhor fala, é porque tem-se fundamento. E a palavra do Senhor diz que eles fecharam todas as fontes. Todas as fontes eles fecharam. Eles não deixaram nenhuma fonte. Não deixaram uma única fonte para o inimigo se alimentar. Eles taparam todas as fontes. Eles pensaram, o inimigo até pode vir contra a minha vida, mas ele não se vai alimentar através de mim. O inimigo até pode vir contra a minha vida, mas ele não se vai fortalecer através de mim. E nós, na hora final, amados, temos que aprender isto. Nós temos que ter bem isto presente, bem no nosso coração. Nós temos que fechar a fonte. Nós temos que fechar a fonte. Não temos as brechas, amados, têm que ser todas bem fechadas. Toda a mais pequena brecha, amados, não deixa pequena brecha para entrar ar, não deixa pequena brecha para entrar luz, não deixa pequena brecha para você ver o que se passa lá fora, não. Vai lá e feche todas as brechas. E o rei Ezequias sabia disso. O rei Ezequias disse, não, vou fechar tudo. Vou tapar tudo. Depois o rei Ezequias continua-nos a falar, amados. E ele diz, olha, depois de ter fechado as fontes, ele levantou torres. E sempre que a Bíblia fala de torres, amados, fala somente de uma coisa. Vigilância. Vigilância. Lá em Marcos, quando o Senhor diz assim, olha, atenção, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, orai e vigiai. Quando o Senhor fala para orar e vigiar, para nós não cairmos em tentação, amados, é antes do pecado, é antes do desejo, é bem antes, bem atrás. Não que entrar em tentação, amados, é nem sequer ver o pecado. Eu passo a explicar, amados. Uma vez ouvi uma história, um testemunho de um traficante, amados. Ele contava o seu testemunho. Ele dizia que uma das coisas mais difíceis para ele foi as mulheres. Porque ele era casado há vários anos, mas ele sempre traiu a mulher dele. Ele arranjava mulher em tudo que era lado. Ele ia para os bailes e arranjava mulher. Ele ia ao café e ficava com mulher. Ele ia comprar o jornal e ficava com mulher. Ele saía à rua, tinha que ficar com uma mulher. E entretanto ele conheceu a palavra do Senhor. E converteu-se de facto ao Senhor. E perguntaram-lhe na entrevista se esse desejo tinha passado. Se ele já não pensava em trair a mulher, se ele já não desejava as outras mulheres. E ele disse que não sabia. Porque ele disse que deixou de frequentar esses sítios. Ele pôs de parte. Ele nunca mais foi lá. Isso é não entrar em tentação. Quando nós sabemos que é algo que nos vai fazer entrar em tentação, nós não podemos ir lá. Quando nós sabemos de algo, que nós sabemos que aquilo vai nos despertar interesse, nós temos que recuar. Não vale a pena, amados. O Senhor dá-nos inteligência para nós pensarmos. O Senhor dá-nos sabedoria para nós irmos além. E nós temos que usar isso que o Senhor nos deu. Não tem como, amados. Se eu sei que tem alguma coisa ali que vai despertar um interesse em mim, eu tenho que virar as costas. Por isso é que o Senhor não diz, cuidado para não pecar. O Senhor diz, olha, para não entrar em tentação. É antes da tentação vir. É nem sequer saber que a tentação está lá. Aí aquilo é assim, então eu volto para o outro lado. Aí o caminho vai naquela direção, então eu vou para a outra direção. Levantou torres, amados. Vigiar. 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 Nós falamos, a irmã falava a respeito da santificação, amados. E a santificação tem que ser algo 24 horas por dia. Santificação no falar. Santificação no agir. Santificação na maneira de estar. Santificação no trabalho. Santificação no trânsito. Eu no outro dia no trânsito, pastor, ia lá conduzir, entretanto, a maior parte dos carros dos cristãos tem um peixe como símbolo dos evangélicos, e entretanto ia lá uma pessoa com um carro à frente com o símbolo, com o peixe, e entretanto lá devia estar muito chateado, devia estar muito estressado, e buzinava e fazia isto e fazia aquilo, e ele abre o vidro e coloca o dedo do meio no ar. Santificação em todos os momentos, amados. Um cristão, alguém que é identificado como um cristão a fazer uma coisa dessas. Santificação em todo o momento. Também no trânsito. No nosso trabalho. Na nossa maneira de estar. Na nossa maneira de ser. Até no nosso dormir, amados. 24 horas por dia. E o Senhor deixa bem claro, olha. Buscai a paz com todos e a santificação. Sem a qual
Sem santificação ninguém verá o Pai, amados. Uma coisa é certa e garantida: o pecado não vai entrar no céu. Isto é uma coisa que é mais certa. Sem santificação ninguém irá ver ao Pai. Santificação em todo o tempo, amados. Agora, o rei Ezequias, como era um rei extremamente usado por Deus e como era um rei extremamente esperto, amados, ele ainda fez algo. Ele primeiro colocou umas torres de vigia, mas ele depois ainda colocou umas torres mais à frente. Quando o rei Ezequias fala isto, amados, e quando a Bíblia fala disto, que diz que ele ergueu uma torre e que ergueu outras torres à frente, amados, sabe o que é que ele está a falar? Da igreja orar uns pelos outros. Uma torre somente não dava. Teve que colocar torres à frente. É a igreja orar uns pelos outros. Igreja que não ora uns pelos outros, amados, é uma igreja que não avança. A igreja onde o irmão não ora pelo irmão é uma igreja que não faz o reino avançar. E o rei Ezequias sabia disso. Colocou uma torre de vigia e colocou outras torres de vigia à frente. É a igreja orar uns pelos outros. O Senhor Jesus, amados, no dia mais difícil da sua vida, lá no Getsemane, uma dor terrível, uma dor tremenda, e ele a contar com 3 amigos do coração, a contar com eles, e ele chega lá e vira-se e diz: Pedro, nem uma hora conseguiste vigiar comigo? Nem uma hora conseguiste orar comigo, Pedro? Nós precisamos de orar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. O livro de Jó, amados, quando é que a sorte de Jó mudou? Quando Jó orou pelos seus amigos. A sorte de Jó só mudou quando Jó orou pelos seus 3 amigos. A Bíblia deixa bem clara lá no final: assim mudou a sorte de Jó o Senhor, enquanto este orava pelos amigos. Os milagres vão acontecer na vida dos irmãos, porque nós vamos participar nesses milagres. Os milagres vão acontecer nas nossas vidas, porque nós estamos a orar pelos irmãos. Tem que ser uns pelos outros, amados. Tem que ser um a orar pelo outro. Tem que ser um a ajudar o outro. Nós vivemos numa altura que as redes sociais têm servido de evangelismo para muita gente. Infelizmente as pessoas têm usado as redes sociais para conhecerem a palavra, enquanto a única maneira de conhecer a palavra é através da palavra do Senhor. Não é através de um versículo que uma pessoa costuma postar na internet. Não, para conhecer a palavra do Senhor é através da palavra. E infelizmente nos dias que correm e nas redes sociais, eu costumo assistir pessoas que colocam lá coisas, amados, que não têm nexo, que não têm lógica. E uma das coisas que me deixa triste é quando nós vemos as pessoas da igreja, e estamos a falar de pessoas da igreja, a colocarem: quando tu estiveres a passar na prova, a tua ajuda vai vir de onde menos espera. E o povo mete lá glória a Deus, aleluia, e está errado. Eu quando estiver na prova, é com os irmãos que eu tenho que contar. Eu quando estiver na luta, é dos irmãos que eu estou à espera da ajuda. Eu quando estou a precisar de algo, é com os irmãos que eu tenho que contar, amados. Não é com ninguém que venha de longe, não é com ninguém que venha de fora, não, tem que ser com a igreja do Senhor. Tem que ser com a igreja do Senhor. Aquele versículo que o pastor leu aqui de abertura, um versículo antes, o Senhor diz assim: olha, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E depois um novo mandamento que o Senhor nos deixou: olha, vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. É assim que tem que ser a igreja. Com amor, amados, uns pelos outros. A igreja, esse evangelismo que hoje assiste na internet, tem servido para uma coisa: para dividir igrejas. A igreja é só intriguista, a igreja é só assim, a igreja é só... Amados, e é verdade, amados, porque a partir do momento que você for entrar numa igreja perfeita, você saia dessa igreja, porque você vai estragar a igreja, porque nós somos imperfeitos. Não há pessoas perfeitas, amados. É verdade. Eu quando me converti, amados, eu passei por algumas provas de algumas pessoas que diziam: olha, ele só se vai converter por causa da Gabriela. Porque o que havia de jovens atrás da minha esposa, para ela ser bonita, amados, era demais. Mas ela ficou, foi comigo. Então eu cheguei a ouvir a descer as escadas e as pessoas a dizerem assim: olha, ele só vai batizar para casar com ela e depois acabou. Eu cheguei a ouvir isso. E aquilo entristecia-me, amados. Mas enquanto havia 2 ou 3 pessoas que diziam isso, havia 10, havia 15, havia 20 que diziam: Senhor, salva aquele jovem. Senhor, usa aquele jovem. Senhor, levanta como profeta, levanta como pregador. Isto é a igreja do Senhor, amados. A igreja do Senhor tem que ser assim: um orar pelo outro, amados, um a buscar o outro, um a ajudar o outro a levantar, um a sorrir com o outro, amados.
igreja do Senhor Jesus, amados. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Atos 2 diz lá, olha, e a igreja crescia, estavam todos juntos, em oração, na comunhão, no partir do pão. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor, todos juntos, em oração a buscar ao Senhor, em comunhão com o Senhor, e no partir do pão fala intimidade com a igreja, uns com os outros, amados. Tem que ser assim, igreja. Tem que ser assim. Há alturas, amados, há alturas na nossa vida que nós só queremos ter a certeza que está alguém a orar também connosco. Nós às vezes passamos por lutas, nós às vezes passamos por provas, que nós às vezes só queremos ter a certeza que há um irmão, que há uma irmã que está de joelhos a orar por nós. É verdade. É a única coisa, às vezes, a única paz que às vezes nos traz é nós sabermos, olha, estou aqui triste, estou aqui na prova, mas eu sei que o meu irmão está-me a ajudar. Eu sei que a igreja está a orar por mim. Eu sei, amado, hoje enquanto eu me despedia da igreja, mandava mensagem para a igreja, o meu coração encheu-se de alegria quando eu recebia as mensagens dos irmãos a dizer, pastor, vai com Deus, pastor. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, vamos estar a orar por vocês, voltem depressa. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Não tem essa, amados. Se eu tiver a passar uma luta, se eu tiver a precisar de algo, eu tenho que contar aí com os irmãos. Eu na minha família, amados, sou o único que sou cristão. Os meus pais são católicos praticantes. O Senhor ainda vai ter misericórdia e ainda vai salvar. Ainda vai derrubar aqueles santos, aqueles santinhos, aqueles santarrões. Eles ainda vão conhecer o Altíssimo. E eu sei que os meus pais me amam mais do que toda a gente. Sei que a minha mãe me ama mais do que se calhar a minha própria esposa, porque amor de mãe é mesmo assim. Sei que os meus irmãos fariam também quase tudo por mim. Mas não são os meus irmãos, não são os meus pais, quando eu estou a precisar de alguma coisa, que estão a orar por mim. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Tem que ser assim, amados. Tem alturas que não dá. Tem que ser uns com os outros. E a igreja precisa. Nós precisamos. Nós estamos ali necessitados de dizer, olha, irmão, ajuda-me em oração. E isso traz-nos um pouco de paz. Traz-nos um pouco de conforto. Traz-nos uma certeza que a nossa causa irá ser ouvida em nome de Jesus. E o rei Ezequias, amados, continua a falar. Ele fala que construiu os muros, construiu outros muros. E ele depois diz que fez armas e escudos em abundância. Ele agarrou, amados. Ele fechou todas as fontes que o inimigo se pudesse fortalecer. Ele depois construiu uma torre de vigília, construiu outras torres. E ele depois fez armas e escudos e distribuiu pelo povo. Uma vez perguntaram a Spurgeon o que é que era mais importante, se era orar ou se era estudar a palavra. E Spurgeon perguntou assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Eu nunca vi um pássaro a voar com uma asa. As armas que o Senhor nos deu, amados, é para usar todas. Por isso é que o Senhor diz, olha, as nossas armas são poderosas em Cristo. Oração, jejum, santificação, consagração, estudo da palavra, amor, todas as armas o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós temos que fazer uso de todas, amados. Nós não podemos só orar e não estudar a palavra. Nós não podemos só estudar a palavra e não fazer um jejum. Nós não podemos jejuar e não consagrar, não. Nós temos que fazer uso de todas as armas, amados. O exército mais poderoso é aquele exército que usa todas as armas que tem ao seu dispor. E nós temos que usar essas armas todas. Amados, o rei Davi, na altura, quando pelejou contra Davi, com o que é que ele matou Golias? Uma pedra? Não, amados. A pedra serviu para Golias cair no chão. Davi depois foi lá ter com ele, tirou-lhe a espada e cortou-lhe a cabeça. Somente a pedra não servia. Ele teve que usar também a espada. Somente a oração não chega. Nós temos que usar a espada. Somente a espada não chega. Nós temos que usar o jejum. Somente o jejum não chega. Nós temos que consagrar todas as armas, amados. Estão ao nosso dispor. O Senhor chegou, conforme Ele rasgou o véu, Ele também fez o mesmo. Ele agarrou e disse, olha, estou aqui todas as armas. Estou aqui ao vosso dispor. Agora vocês utilizem elas todas. E nós temos que utilizar essas armas.
Oração. 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 O povo vai orando pouco, amados. A igreja está a orar pouco. Eu quando falo igreja, falo da igreja mundial, amado. A igreja tem estudado pouco a palavra. A igreja tem consagrado pouco, amado. Nós temos as armas ao nosso dispor, amados. É como um exército qualquer. É como um exército qualquer poderoso que tem todo o género de armamento. Que tem mísseis, que tem aviões, que tem tanques de guerra, e quando envia os seus soldados para a guerra, manda-os com pistolas somente. Será que esse exército vai ser vitorioso, amados? Não tem. Tem que mandar tudo. Manda os tanques, manda os mísseis, manda os aviões, manda as Kalashnikovs, manda tudo o que tiver, que é para ser vitorioso. Nós só poderemos ser vitoriosos, amados, quando nós usarmos todas as armas que o Senhor nos deu. Quando o Senhor colocou as armas nas nossas mãos, é para nós fazermos uso das suas armas. O rei Ezequias sabia disso. O rei Ezequias foi lá, fechou a fonte, levantou uma torre, levantou outra torre, colocou armamento na mão do povo. Mas depois o rei Ezequias ainda fez algo mais tremendo, amados. A Bíblia diz que o rei Ezequias foi lá e falou ao coração do povo. Amados, e falar ao coração do povo, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do Senhor, tem mesmo de ser do coração. Às vezes nós dizemos que Jesus é tudo, amados, e Jesus tem mesmo que ser tudo. Ou é Jesus, ou não é nada. Ou é o Senhor, ou não é nada. Ou é, ou não é. E isso é algo que é do coração. Isso é algo que é do coração. Quando o Senhor fala lá, olha, virá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, quando o Senhor está a falar disso, está a falar de um sentimento que vem do coração. Não é algo que nós fazemos porque os outros fazem. Não é algo que nós fazemos porque alguém nos disse. É algo que vem dentro do coração. Eu às vezes, amados, eu trabalho muito. Eu sou gerente de 3 restaurantes. E nem sempre consigo estar na igreja. Consigo estar nos cultos. Mas dia de terça-feira que é a escola bíblica. E dia de quarta-feira que é círculo de oração. Eu trabalho com o coração apertado. Quinta-feira, amados, eu estou-me a preparar. E eu vejo a igreja vazia e eu penso. Que mais é que eu poderia estar a fazer neste momento a não ser estar na casa do Senhor? Amados, eu falo por mim. Porque eu quando me converti ao Senhor, eu converti-me de verdade. Quando aceitei o Senhor, foi de todo o meu coração, de todo o meu ser. Então para mim não estar na casa do Senhor, ou só se o Senhor me levar para a glória, ou só se eu estiver acamado. Agora eu até posso estar com uma dor de cabeça, eu até posso estar cansado, mas eu não posso deixar de ir à casa do Senhor. O escritor aos Hebreus deixou bem isso claro, quando ele diz lá no final, ele diz assim, olha, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Antes, vão exortando uns aos outros, quando é chegando a hora final. Mas não tem dia de culto e não estar na casa do Pai, que mais é que eu poderia estar a fazer a não ser estar na igreja do Senhor? Mas eu começo a pensar, para mim uma quinta-feira, um domingo, um dia que é para estar na casa de Deus, eu não me imagino a fazer outra coisa, amados. Não me imagino. Não tem. Agora isto é algo que vem do nosso coração, amados. Quando o Senhor diz, olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é do coração. Isso é do coração, amados. É isso que o Senhor procura. O Senhor diz lá no livro do profeta Isaías, amados, o Senhor começa lá a bater no povo de Israel de uma maneira dura. O Senhor começa a dizer assim, olha, eu estou cansado. Eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Eu estou cansado dos vossos holocaustos. Olha, quando vocês acendem o incenso, eu não suporto o cheiro. Quando vocês levantam os seus louvores, eu viro a minha cara, eu viro o meu rosto para não vos ouvir. Eu não quero saber de sacrifícios. Eu não quero saber de louvores. Eu não quero saber de ofertas. Eu não quero saber de incenso. Eu procuro é coração. Eu procuro é corações verdadeiros. E é isso que o Senhor continua a procurar nos dias de hoje. Corações verdadeiros. Pessoas que de facto adoram o Senhor em espírito e em verdade. É um sentimento que vem do coração, amados. É um sentimento quando nós pensamos e nós olhamos para a casa de Deus, quando nós começamos, amados, quando eu começo a ver o que as pessoas estão a fazer com a igreja do Senhor, só dá vontade de chorar, amados. Dá vontade de dizer, Senhor, deixa o chicote e varre esse povo, amados. Isso é algo que tem que vir do nosso coração, amados.
quando nós vemos o que estão a fazer com o nome do Senhor, quando vemos o que fazem com a casa do Senhor, quando nós de facto amamos o Senhor, nós não ficamos quietos, amados. Nós não podemos ficar aqui calados. Nós temos que abrir as nossas vozes, nós temos que falar, amados. Temos que dizer: está errado, não está certo, estão a levar o povo para a perdição, amados. Agora o Senhor continua na hora final a levantar homens e mulheres de Deus, comprometidos com a sua palavra. Homens e mulheres de Deus que de facto o adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres de Deus que de facto têm o Senhor no coração. E amar ao Senhor, amados, é amar o Senhor por aquilo que Ele é. Não por todas as bênçãos que o Senhor nos possa dar. Não por tudo aquilo que Ele nos possa fazer. Mas porque Ele é um Deus justo. Porque Ele é um Deus santo. Porque Ele é Deus eterno. Porque Ele é um Deus poderoso. Porque Ele é um Deus tremendo. Porque amamos simplesmente porque o Senhor é o Senhor nosso Deus. Isso é que é um sentimento vindo do coração. E o rei Ezequias sabia disso, foi lá e falou ao coração do povo. Penetrou, por isso é que em Hebreus diz como é que é a palavra do Senhor. É exatamente isso, amados. É como espada penetrante. Penetra bem cá dentro. Tem que penetrar bem dentro de nós. E assim tem que ser o nosso amor para o Senhor. Temos que nos entregar ao Senhor. O nosso melhor, amados, não é para o nosso patrão. O nosso melhor também não é para os nossos familiares. As pessoas, às vezes, nós falamos isso e as pessoas dizem: o melhor tem que ser para a minha esposa ou para a minha esposa. O Senhor Jesus deixou bem claro: olha, não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer divisão entre pai e filho. Eu vim trazer divisão entre mulher e esposo. Eu vim trazer divisão entre família. O Senhor está a dizer, o que o Senhor está a querer dizer é: sou eu em primeiro lugar. O Senhor não pode ficar em segundo lugar. O Senhor não pode ficar colocado de parte. Amar ao Senhor, amados, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar lá o Senhor no topo. Colocar lá o Senhor no centro. E fazer tudo conforme a sua vontade. Isso é do coração. Isso é do coração. Nós não podemos viver um evangelho de fachada, como foi falado aqui pelo pastor. Não podemos viver uma vida de falsidade. Não podemos estar aqui na casa do Senhor, cantar louvores ao Senhor, dizer que o Senhor é poderoso, dizer que o Senhor o amamos, quando depois as nossas ações não justificam as nossas palavras. O Senhor disse na sua palavra, o Senhor Jesus disse assim: olha, porquê é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e depois não fazem o que eu vos mando? Não é para viver de fachada. Se de facto louvamos que amamos o Senhor acima de todas as coisas, temos que o amar acima de todas as coisas. Se de facto louvamos que o Senhor é o primeiro das nossas vidas, Ele tem que ser o primeiro das nossas vidas. O rei Ezequias foi lá e falou ao coração do povo. Ao coração do povo. Amar ao Senhor é algo que vem dentro de nós. Está cá dentro, é um sentimento que não apaga. É um sentimento que não sai. É um sentimento que está cá bem enraizado. E é desta maneira, quando nós amamos ao Senhor, aí é que fica a nossa fidelidade ao Senhor, Isaac. A luta vem, a prova vem, e nós continuamos firmes no Senhor, porque nós o amamos acima de todas as coisas. Nós sabemos que o nosso socorro há de vir do Senhor. Exatamente como Jó, eu sei que o meu Redentor vive.